Mais uma questão criada por mim. O que é que essa questão está pedindo? Está pedindo coeficiente do quarto termo. Entendeu o pedido do cara? Eu quero coeficiente do quarto termo. Não entendi, professor. Primeira coisa, esse binômio qual é o tipo dele? X mais A elevado a N, é desse tipo. Através do N eu sei quantos termos vai ter, porque está ligado a qual linha? A linha N. O número daqui é 10, então eu tenho 11 termos, ó. 11 termos. 11 termos. Vixe, Sam, e ele quer qual termo? O quarto. Tu acha que, de acordo com a minha explicação no decorrer da matéria, tu tinha que fazer os 11 termos para descobrir só o quarto? Não. Eu sei, de acordo com a minha aula, com a minha explicação, eu sei que cada termo do binômio, ele é desse tipo, ó. Cada termo do binômio, ó. Ele tem um número binomial, ele tem um x e ele tem um a. E o expoente do x é sempre a subtração do n com o p. E o expoente do a é sempre o p. Eu ainda disse mais. Isso daqui representa qualquer termo, é o termo geral. E professor, T de termo. O termo eu preciso saber do P. Se o P for 1, o termo é 2. Se o P for 2, o termo é 3. Sempre o termo que eu estou calculando é o P mais 1. É por isso que a fórmula aparece o quê? TP mais 1. Essa é a fórmula para calcular o termo que você quiser. Vamos lá. Qual é o termo que ele quer? O quarto. Então, começa a pegar as notações. Se o binômio é do tipo x mais a elevado a n, isso significa o quê? Que esse primeiro rapaz faz o papel do x, ó. E o segundo rapazinho aqui faz o papel do a. Quem é o segundo rapaz? 1 sobre x ao quadrado. Conselho de amigo. Leva a potência para cima, rapaz. Levando a potência para cima, fica x elevado a menos 2. O expoente fica negativo. Sabe, eu já sei quem é o x, quem é o a e quem é o n. É o expoente, ó. 10. Detalhezinho. Ele diz qual é o termo que ele quer. Ele tá falando de qual termo? Do quarto termo. Ora, se é o quarto termo é porque o P é 3. Lembra disso. Se o P é 3, eu vou calcular o quarto. Se o P for 2, eu vou calcular o terceiro. Se o P for 5, eu vou calcular o sexto. Por isso que a fórmula é TP mais 1. Ah, professor, e na hora que ele disse que ele falou do quarto termo, o P é quanto? 3. Então, beleza. Tudo que tu precisa, tu tem, cara. Esse tipo de questão é mecânico demais, é só substituição, ó. Ó o detalhe. Quem é o P? 3. Acompanha. Se o P é 3, quem é o N? 10. Quem é o P? 3. Quem é o cara que faz o papel do X? X ao cubo, ó. O X é X ao cubo. O expoente do cara que representa o X é sempre N menos P. 10 menos 3, 7. Ótimo, Sam. Quem é o cara que faz o papel do A? Tá aqui ele, ó. Substitui. X elevado a menos 2. Quem é o expoente do A toda vez? O expoente do A é o P. Quem é o P? 3. Tá aqui ele. Agora vamos lá. T4. Como é que se calcula na matemática 10,3? 10,3, ó. Pega o vídeo 1, aula 1, que explica tudo isso. 10,3 é a mesma coisa de combinação. Se é combinação, é 10, mexe no 10 quantas vezes? 3 vezes, ó. A maneira que eu te expliquei lá. Divide por 3 fatorial. Quem é 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial? Quem é 3 fatorial? Vamos lá. Corta 3. Corta 4. 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. O que significa esse cálculo aqui? O 10,3. Deu quanto? 120, ó. X elevado o quê? A 21 vezes x elevado o quê? A menos 6. Finalmente, ficou 120. Como é que eu faço esse cálculo? Repete a base e soma os expoentes. Quanto é que dá essa soma? 15. Ah, meu amigo, quando você não tem conhecimento, tá aí um sofrimento. Eu não faria essa questão dessa maneira. Por que eu fiz? Porque eu queria te mostrar como é que calcula um termo. Então, o quarto termo, o valor dele é isso aqui, ó. 120 vezes x elevado a 15.
Aí o cara disse, não tem nas opções. Sabe por que foi que a questão pediu? Pediu o coeficiente do quarto termo. Ele só queria o coeficiente numérico do quarto termo. O coeficiente numérico é só isso aqui, ó, o 120. Aí o que é que eu quero dizer para ti? Tu poderia ter feito a questão sem esse cálculo todinho. Usa a lógica. Se tu ia fazer o desenvolvimento do binômio, todo termo ia ter a presença de x, ó, porque só tem x nela. Então, meu amigo, se ele pediu o coeficiente do quarto termo, era só tu ter feito assim, ó, coeficiente numérico. Olha como é que você poderia ter feito essa questão. Quando você tem muito conhecimento, você faz assim. Ah, Samuel, eu quero o coeficiente do quarto termo. Eu ouvi do quarto termo. Se é o quarto termo, o P era quanto? 3. Ora, tu sabe, cara, que a fórmula é essa. Tu sabe que a fórmula é essa daqui. Tanto o cara que tu chama de x como o cara que tu chama de a tem x nele. Então isso daqui tudinho ia ter x. Isso não ia me importar. Eu só queria o coeficiente numérico. Então o coeficiente numérico só dependia dessa parte. E essa parte, pessoal, o n é 10. E se é quarto termo, o p era 3. Era só ter feito a combinação de 10, 3. Combinação de 10, 3 é 10 vezes 9 vezes 8, mexeu 3 vezes, dividido por 3 fatorial, que eu já ensinei que dá 120. Muito mais simples.